Os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta se tornaram cada vez mais populares aqui no Brasil por trazerem muitos benefícios ao sistema agrícola e pecuário como um todo. Em Mato Grosso do Sul, uma fazenda se tornou referência no modelo de sistema de integração lavoura e pecuária. É o que a gente vai conhecer agora na reportagem de Miriam Valadares. Na parede da sede, a data que marca o início da história da Fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Meu pai chegou nessa região aqui em 1952, onde nem existia braquiária, era tudo cerrado, né? E aí ele veio com pecuária já naquela época, trabalhando com pecuária no cerrado. E em 1991 foi quando eu e meus irmãos estavam saindo da faculdade, meu irmão já era formado em agronomia, eu estava saindo da faculdade, sou médico veterinário, e a gente assumiu a administração da fazenda já em 1991, que foi quando a gente começou a intensificar essa pecuária, né? Sem dinheiro, com dificuldade financeira, mas a gente começou a intensificar essa pecuária. Aberto às novidades tecnológicas, porém sempre muito pé no chão, Nedson lembra que a escalada rumo ao sucesso foi trilhada em pequenos passos. Primeiro, a reforma das pastagens, um pouco onerosa na visão do produtor rural. Depois, em 1999, o início do confinamento e, anos depois, a integração lavoura-pecuária. Então, em 2005, a gente resolveu, vamos dizer assim, arriscar na agricultura, porque nós estamos numa área marginal de solos arenosos, né, onde não tinha agricultura nenhuma aqui em 2005 nessa região. E a gente começou com a agricultura pequeno, logicamente aprendendo a fazer agricultura também, mas em 2005, então são 12 anos já que a gente começou com a agricultura e hoje, devido às tecnologias, a gente tem uma boa produtividade tanto na pecuária como na agricultura também. Na pecuária, com a melhora das pastagens, o produtor conseguiu aumentar a taxa de lotação. Nesta área, 4A por hectare, e reduzir a idade de abate dos animais de 36 meses para, no máximo, 24 meses. E veja só, as vantagens não param por aí. Nas fêmeas, emprenha mais cedo, as novilhas ficam mais pesadas para chegar na época da estação de monta, o índice de prenhez das vacas são melhores e, logicamente, o desempenho dos animais que vão para o abate também é melhor, né? Só para você ter uma ideia, hoje a gente consegue abater os animais em torno de 23 a 24 meses, entre 21 a 22 arrobas, com uma terminação de 90 dias no final em confinamento. Mas a recria, desde a desmama até chegar aos 20 meses que eles vão adentrar no confinamento, esse ganho médio diário é bastante alto, por volta de 600 gramas dia ali em um ano praticamente de recria, né? Que você tem da desmama até aos 20 meses, é um ganho bastante alto. Então eles já chegam no confinamento para terminação por volta de 450 quilos. Então com o confinamento eles vão a quase 600 quilos no final do abate com uma idade muito jovem. Vamos passar agora aos ganhos nas demais áreas. Além do aumento na produtividade dos grãos, o produtor consegue manter o solo sempre coberto. Nesta safra, o agricultor tem colhido em torno de 63 sacas de soja por hectare, um número muito bom se comparado à média histórica da região, que gira em torno de 45 sacas por hectare. Hoje a gente consegue aqui 60 a 65 sacas por hectare em terra arenosa. Para a gente conseguir essa produtividade na soja, tem que ter uma correção de solo muito pesada. Na questão de calcário, de fósforo, de toda adubação, ela é muito pesada para a gente conseguir fazer essa produção de soja. Então, com isso, sobra muito resíduo dessa adubação para a pastagem depois. Então, vou ter excelentes pastagens depois de 2 ou 3 anos, que é a soja, que normalmente é o ciclo que a gente faz, 2 a 3 anos e muda a área, né? Após 2, 3 anos de soja, essa pastagem vai pegar muito resíduo de adubação, ou seja, um solo muito mais fértil. Por isso a gente consegue depois trabalhar na pecuária com 3, 4, 5A por hectare. Está aí a fazenda do Nedson, ele que integra a lavoura pecuária e ao colocar a agricultura, ele é tradicionalmente pecuarista, ao inserir a agricultura na sua propriedade rural, os resultados foram excelentes, subiram muito por conta disso, tanto no setor agrícola quanto principalmente no de pecuária.
E já que a reportagem é no Mato Grosso do Sul, que você viu há pouco, da Miriam Valadares, eu vou falar agora sobre uma preocupação que os produtores de milho de segunda safra agora do Mato Grosso do Sul e também do Paraná têm que ter a partir desse momento. É porque há uma expectativa de uma frente fria sobre os dois estados, que deve atingir a região sul e também parte do centro-oeste e que pode trazer geada para as áreas de produção no momento de desenvolvimento da cultura. É o que nós vamos conferir agora com Nadiara Pereira. O outono, que começa na próxima segunda-feira, no dia 20 de março, ele é marcado ainda pela oscilação de tempo mais quente, característica ainda do verão, e já tempo mais frio, característica de inverno, porque é uma estação de transição entre essas duas estações. Então há aquela preocupação, principalmente para os produtores de milho segunda safra, por causa do risco de geadas ainda no final do outono, especialmente no mês de maio. Neste ano, a gente vai ter um aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central. Então, a atmosfera também deve ficar um pouco mais quente. Isso diminui um pouco o risco de ondas de frio muito intensas agora no final do outono. Mas ainda assim não dá para descartar a ocorrência de geadas em algumas áreas produtoras, principalmente do sul do Brasil, porque já no mês de maio a gente deve ter uma oscilação maior e a entrada de algumas ondas de frio mais fortes. Só que essas ondas de frio devem se concentrar mais sobre o sul do Brasil, podem chegar até o sul de Mato Grosso do Sul, mas em boa parte do centro-oeste as temperaturas não chegam a cair tanto. Agora, nesses próximos dias, a gente já vai sentir um declínio mais acentuado da temperatura, mas mais para o sul do Brasil, principalmente regiões serranas, que devem ter mínimas abaixo de 10 graus. Sobre o centro-oeste, essa massa de ar frio nem deve derrubar muito as temperaturas. A gente observa que as madrugadas seguem abafadas, com mínimas em torno de 19 a 20 graus. No segundo período, mais uma condição bem parecida, ainda temperaturas baixas no sul do Brasil, mas nada de frio muito extremo. E sobre o centro-oeste, madrugadas abafadas, com mínimas que até ficam acima dos 20 graus. No terceiro período, entre os dias 27 e 31 de março, praticamente a mesma condição. As temperaturas mais baixas seguem sendo registradas no sul, a temperatura cai um pouquinho também no sudeste, mas no centro-oeste temperaturas bem mais amenas. Essa condição deve se repetir bastante durante o mês de abril. Deveremos ter queda na temperatura, mas principalmente no sul do Brasil. Aos poucos a temperatura cai também sobre Mato Grosso do Sul, que é o estado que deve ter temperaturas um pouco mais baixas. E é no mês de maio que deveremos ter a entrada das primeiras ondas de frio mais intensas, que devem derrubar as temperaturas entre a região sul e Mato Grosso do Sul. Nas áreas mais altas de serra e também do sul paranaense, é maior o risco para geadas. Nas demais regiões agrícolas do interior da região sul e também de Mato Grosso do Sul, a gente vai continuar monitorando, porque por enquanto não há nenhum indicativo de ocorrência de geadas até o mês de maio.